A análise dos dados. Vamos começar a trabalhar especificamente com estatística descritiva, onde vai ser incluído construção de tabelas, gráficos e cálculo de medidas descritivas. Exemplo. Vamos trabalhar em cima de um exemplo que está no material de apoio de estatística, que também está sendo fornecido para vocês nesta semana 4. Nesse material, vocês têm um exemplo de uma empresa transportadora, onde ela está fazendo um estudo sobre as necessidades dos seus clientes, que são empresas também. Então, as variáveis observadas neste estudo são ramo de atividade da empresa, tempo de atividade da empresa, tempo de atividade como cliente da transportadora, número de funcionários, contratação de outras transportadoras no último ano, nome, caso diga sim para essa pergunta, o nome das outras transportadoras, aqui eu vou fazer uma análise de concorrência, cidade da matriz da empresa, número de filiais e valor contratado no último mês com a transportadora da pesquisa. Ao observar as variáveis citadas em relação a um conjunto de empresas, nós vamos criar uma base de dados que deve ser digitada numa planilha eletrônica. A mais comum é o Excel. O cuidado que a gente deve ter nessa digitação. Como vocês podem observar aqui, cada elemento da amostra, ou seja, cada empresa, é colocada em uma linha. E cada pergunta realizada ou cada característica observada é colocada em uma coluna. Esse formato permitirá que mais tarde a gente utilize um recurso do Excel para análise estatística. Então, especificamente, tem que estar nessa forma que eu acabei de citar. Cada elemento da amostra numa linha e cada pergunta numa coluna. Construção de tabelas. As tabelas de distribuição de frequências são nada mais que uma tabela de contagem de respostas. Eu sempre costumo dizer que quem tiver um pouco de bom senso e tiver que descrever características observadas numa pesquisa, o mais natural a ser feito é construir uma tabela que informa as quantidades de ocorrências de cada resposta. O nome formal dado a isso é tabela de distribuição de frequências. Vocês podem ver aqui que nós temos 4 tipos de frequências possíveis de serem contabilizadas. Vamos dar uma olhada em exemplos dessas frequências. Exemplo de distribuição de frequência de uma variável qualitativa. Atividade principal dos clientes. O que eu faço aqui? Eu construo uma tabela onde a primeira coluna descreve as respostas possíveis para essa variável, que é a atividade principal, o ramo de atividade dos clientes. Em seguida, eu apresento, por exemplo, a frequência absoluta simples, simbolizada por F minúsculo. Essa frequência é a quantidade, ou seja, o número de ocorrências de cada categoria da variável. Depois nós temos a frequência relativa, que é a mesma informação, só que na forma percentual. De onde eu retiro esse valor, o 21? Vocês teriam que dar uma olhada na tabela, ou melhor, dizendo, não é uma tabela, na base de dados que tem as respostas de todas as empresas e na coluna da variável atividade principal, contar quantas ocorrências eu tenho para vestuário calçado. Se vocês fizerem isso, vão chegar na resposta 21. Depois, o percentual é um cálculo simples. Eu verifico quanto 21 vale em relação a 53 e multiplico por 100. Se fizer essa conta, eu chego em 39,62. E assim por diante. O total das frequências absolutas é sempre o total do tamanho da amostra, nesse caso 53. E o total da coluna das frequências relativas é sempre 100. Um detalhe, alguns autores, em vez não multiplicam a frequência relativa por 100 e esse total naturalmente fecha 1. Caso vocês prefiram trabalhar dessa forma, é possível. O cuidado é que eu vou solicitar que, se não for em percentual e sim em proporção, que considere 4 casas depois da vírgula. Se quiser deixar em percentual, que deixe com 2 casas depois da vírgula os cálculos de frequência relativa.
Outro exemplo, contratação de outras transportadoras nos últimos 12 meses. Na coluna contratação de outras, foi verificado quantas vezes aparece a resposta sim. Nesse caso, 27. O cálculo dos percentuais é a mesma coisa. 27 sobre 53 vezes 100, eu chego em 50,94. Esse é o percentual de empresas, clientes que disseram que contratam outras transportadoras. Exemplo agora de distribuição de frequências de uma variável quantitativa. Aqui eu apresento para vocês também as mesmas frequências, relativa simples e absoluta simples. A variável número de filiais está sendo colocada nessa tabela como categorias de resposta, só que agora essa categoria é representada por um número. O cuidado aqui, gente, que é obrigatório que essas respostas, número de filiais, sejam colocadas em ordem crescente. Esse é o critério de ordenação das linhas dessa tabela. Então, aquelas que responderam nenhuma filiais, um total de 40, que corresponde a 75,47% dos clientes da transportadora. Outro exemplo. Tempo de atividade empresa-cliente também é uma variável quantitativa. No entanto, essa é uma variável com uma gama muito grande de respostas. Se vocês olharem na base de dados, eu tenho respostas desde o 1 até o 19. Eu poderia, não estaria errado, construir uma tabela com cada resposta e a quantidade da sua frequência. No entanto, essa tabela fica muito comprida e acaba dificultando a interpretação do seu resultado. Então, é sugerido, quando eu tenho uma variável quantitativa com muitas respostas, com uma variedade muito grande de respostas, apresentar a tabela em classes, que é o caso que foi feito aqui. Tempo de atividade. Foi definida uma primeira classe de 0 a 4, inclusive o 4. Esse traço vertical do lado do 4 quer dizer que o 4 está incluído nesta faixa. Se vocês contarem a quantidade de ocorrências dentro dessa faixa, vocês, incluindo o 4, vocês vão ter 17 empresas. A segunda faixa vai de 4 a 8 e eu tenho 9 casos. Desculpem, quando eu falo de 4 a 8, aqui eu estou excluindo o 4 e incluindo o 8. Se alguma empresa respondeu o valor 4, ela faz parte da primeira linha. Ela não é contabilizada na segunda. Da mesma forma que se alguma empresa respondeu 8 anos de atividade, então ela foi incluída na segunda linha e não foi incluída na terceira linha. Outra observação, nessa tabela eu tenho todas as faixas com a mesma amplitude, que no caso aqui foi de 4 em 4 anos. Observando a mesma tabela, agora eu complementei com os outros tipos de frequência que ainda não haviam sido comentados, que são as frequências acumuladas. Então, só para frisar, na primeira linha eu tenho a frequência absoluta simples, linha não, coluna. Na segunda coluna aqui de frequências eu tenho a frequência relativa simples. Na terceira, frequência absoluta acumulada e, por último, frequência relativa acumulada. O nome já está dizendo, eu vou acumular as frequências para cada linha que eu observo nessa tabela. Então, olhando essa coluna aqui, que é da frequência absoluta acumulada, eu vou acumular as frequências absolutas simples. Então, na primeira linha, apenas 17. Na segunda linha, o que eu faço? 17 mais 9, 26. Depois, na terceira linha, é a soma das três frequências, 17 mais 9 mais 14, 40. Mais 10, 50. Mais 3, 53. Notem que, por estar acumulando, eu vou ter na última linha sempre o meu total da amostra, 53. A mesma coisa para a frequência relativa, só que agora em relação aos percentuais. Na primeira linha, então, eu vou ter acumulado até aqui 32,08. Somando com a segunda linha, que é o 16,98, eu vou ter então um total de 49,06 e assim por diante. Isso vai ter uma diferença na interpretação. Por exemplo,
eu vou dizer que das 53 empresas, 14 delas têm mais de 8 anos e no máximo 12 anos de tempo de atividade. Se eu olhar para a frequência acumulada, eu vou dizer que das 53 empresas, 40 têm até 12 anos de atividade. A mesma coisa para os percentuais. Agora vamos dar uma olhada no exemplo de tabela de dupla entrada, que a gente também chama de tabelas de cruzamento de dados. Cruzamento no sentido que eu vou olhar ao mesmo tempo duas variáveis. Nesse exemplo aqui, a gente está falando de duas variáveis qualitativas. Sempre que eu tiver duas variáveis qualitativas e quiser ver se tem relação entre elas, eu construo uma tabela onde uma delas vai ter suas categorias descritas nas linhas e outra nas colunas. É o que foi feito aqui. E dentro de cada célula dessa tabela, eu vou ter a contagem de ocorrência de acordo com as duas variáveis. Como eu faço isso? Aqui as variáveis são atividade principal e contratação de outras. De onde saiu esse 6? Esse 6 está na célula onde eu verifico se a atividade principal é vestuário calçados e se não contrata outras transportadoras. Então, eu vou fazendo uma varredura na base de dados das duas colunas. Quando eu verifico que tem uma empresa que atende aos dois requisitos, ou seja, vestuário calçado, e não contrata outras, essa empresa faz parte da contagem. E assim por diante. Vou seguindo nessa tabela fazendo essa observação. Se vocês fizerem isso, vão observar que das 53 empresas, 6 atendem a esses dois critérios. Se fizer a mesma coisa para as empresas de imobiliário que não contratam outras, vão encontrar 5. E assim por diante. Também posso calcular essa informação em relação aos percentuais. Detalhe aqui, quando a tabela é um cruzamento entre duas variáveis qualitativas, eu posso calcular esses percentuais de 3 maneiras e as 3 vão ser consideradas corretas. Eu tenho que ver qual que é a mais conveniente. Uma das maneiras é calcular todos os percentuais em relação aos 53. Essa é a que eu menos aconselho porque vai ter menos utilidade de interpretação. Outra forma é calcular os percentuais em relação ao total da coluna, que seria o total das linhas. Meu primeiro total de linha aqui é esse 21. Eu poderia calcular o 6 em relação a 21 e o 15 em relação a 21, e o 21 é considerado o meu total de 100%. E a terceira maneira é calcular os totais em relação a cada coluna. É como se cada coluna fosse uma tabela isolada das outras colunas. Então, olhando essa coluna onde diz não contrata outras, eu vou considerar o meu total 26 empresas, que é o que foi feito aqui. Então, cada percentual foi calculado em relação a 26. Na segunda coluna, cada percentual foi calculado em relação ao 27. E na última, cada percentual foi calculado em relação ao 53. Agora um exemplo de cruzamento, sendo que uma variável é qualitativa e o outro é quantitativa. O exemplo que nós temos é a variável quantitativa, valor contratado no último mês com a transportadora, e a variável qualitativa é a atividade principal do cliente. Para cruzar essas duas variáveis, nós vamos utilizar a média daquela variável que for quantitativa, calculada para cada categoria da variável que for qualitativa. Neste caso, a variável qualitativa é a atividade principal. Olhando apenas para o ramo metal-mecânica, seja atividade metal-mecânica, nós vamos procurar obter o valor médio contratado. O que deve ser feito? Na base de dados, eu vou procurar onde está cada empresa ou cada cliente do ramo metal mecânico e verificar o seu valor contratado e ir anotando. Depois de fazer isso para todas que houverem na base de dados, eu vou calcular a média dos seus valores. Que conta deve ser feita? A soma, para chegar nessa média, a soma de cada valor contratado dividido pelo total de empresas
considerados. Nesse caso, são apenas 3 empresas de atividade metal-mecânica. Somando, vai dar R$ 48.871 sobre 3, 16.290,33 é o valor médio contratado só de empresas de atividade metal-mecânica. A mesma coisa é feito para todas as outras atividades. Essa tabela serve, então, para, de uma forma resumida, avaliar qual tipo de atividade gera maior ou menor valor médio contratado. Então, podemos dizer que metal mecânico está em primeiro lugar, seguindo por mobiliário. Já empresas como vestuário calçados, couros, vestuário roupas, especialmente vestuário roupas, têm um valor contratado média bem menor que as outras atividades. Então, eu devo estar atenta para isso, para ver até que ponto essa atividade de cliente vestuário roupas faz com que o cliente seja interessante para a transportadora. Vamos dar uma olhada agora em exemplos de gráficos. Eles são decorrentes de tabelas de distribuição de frequências. Esse é um detalhe importante, quer dizer que para chegar no gráfico eu preciso passar pela tabela de contagens. Os principais gráficos, que são os que nós vamos ver, são os gráficos de setores, também chamado pelo Excel de pizza, gráfico de barras verticais, que é o famoso gráfico de colunas, ou essas barras podem ser horizontais. Também temos gráficos de linhas e o histograma, que é um gráfico mais específico de análises estatísticas. Exemplo de gráfico de pizza, gráfico de setores, atividade principal dos clientes e a variável estudada aqui. Então, esse gráfico apresenta fatias dessa circunferência relacionadas a cada categoria da variável. E ele torna fácil a visualização de quais as categorias com maior volume de respostas e quais as com menores volumes de respostas. Ele é interessante para variáveis, mais para variáveis qualitativas do que quantitativas. E ainda assim, para um número limitado de categorias. Se a variável for qualitativa e tiver um número muito grande de categorias de resposta, esse gráfico fica confuso, então não é aconselhável. Outro gráfico, o gráfico de colunas. Ele é um gráfico onde cada coluna é uma categoria de resposta e a altura da coluna apresenta a frequência, que pode ser em percentuais, a relativa, ou em números absolutos. Isso é indiferente porque o formato do gráfico fica idêntico tanto com uma informação como com a outra. Cuidado! Na experiência com trabalhos de estatística, eu vejo alguns gráficos de colunas onde se coloca no mesmo gráfico a informação percentual e a informação absoluta. Isso confunde e não traz benefício nenhum para o gráfico. Então, devo optar ou apenas percentual ou apenas valores absolutos para serem inseridos no gráfico. E a mesma coisa quanto ao total de respostas. Jamais eu coloco no gráfico o total em percentual, que seria o 100%. Ele só confunde o gráfico. Esse gráfico serve tanto para variáveis qualitativas quanto quantitativas, que é o exemplo que a gente tem aqui. O número de filiais é uma variável quantitativa. Também agora um gráfico de barras horizontais. A variável aqui é a cidade onde se localiza a matriz das 53 empresas. A vantagem do gráfico de barras horizontais é que eu posso descrever o texto no mesmo sentido que nós estamos acostumados a ler. Não preciso virar a cabeça, como seria o caso num gráfico de colunas, caso eu quisesse escrever as categorias de respostas. E também quando eu tenho uma variável qualitativa com muitas categorias de respostas, é interessante utilizar esse tipo de gráfico porque eu posso ir utilizando o comprimento do gráfico para acrescentar as categorias. Agora o histograma. O histograma é um gráfico bastante específico, ele serve para variáveis quantitativas contínuas. Informalmente, às vezes a gente utiliza variáveis quantitativas discretas também, mas formalmente ele é específico para variáveis quantitativas
contínuas. Ele é representado por colunas. O detalhe aqui é que cada coluna é colada uma na outra. Por que isso? Esse é um gráfico decorrente especificamente de variáveis, de tabelas de distribuição de frequências, onde eu tenho a variável quantitativa apresentada na forma de classes, como nós já havíamos visto anteriormente. Aqui eu tenho uma classe que vai de 0 a 5.000, depois de 5.000 a 10.000 e assim por diante. Notem que essas colunas do gráfico estão especificadas justamente para os valores das classes, e cada autor O interessante desse gráfico é que eu posso obter informações a respeito da relação entre as duas variáveis. Por exemplo, o ramo de atividade que mais contrata a empresa transportadora é vestuário ou calçados. No entanto, também é um ramo de atividade que comumente contrata outras transportadoras. Se eu observar o gráfico, esses dois ramos de atividade se destacam pelo fato de que não contratam outras transportadoras. Vestuário e roupas também tem uma tendência a isso. Então, esses ramos de atividades específicos podem ser trabalhados pela área de marketing da empresa, no sentido de que são clientes mais fiéis à transportadora do que os outros ramos de atividade.